Então, a gente mostra o negócio de várias formas, né? Até vocês entenderem. Pois bem, repetindo comigo, quem tem grupo A, quem é do grupo A, tem qual aglutinogênio? Qual aglutinogênio? Tipo A. E qual defesa? Anti-B. O grupo B tem proteínas B no sangue, na hemácia, e no plasma sanguíneo, que é na circulação normal, ele vai ter anti-A. E o grupo AB, ele tem as duas proteínas no sangue, o A e o B. Em contrapartida, ele não pode ter nenhuma proteína de defesa, tá? Ele é sem aglutinina. O grupo O não tem nem A e nem B coladinho na hemácia. Então, qualquer um, ou A ou B, qualquer aglutinogênio A ou B, para ele é um corpo estranho. Ele tem as duas defesas, ele tem o anti-A e tem o anti-B, tá bom? Isso aqui é só um esqueminha traduzindo aquilo que a gente falou na gravação anterior. Aqui também tem um outro esqueminha, só que falando quem doa para quem. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o tipo de sangue AB, só que aqui tá a tabelinha do positivo e do negativo também. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais para frente, por quê? Porque aqui já entrou o fator RH, e o fator RH eu preciso explicar para vocês primeiro, tá? Lembrando que positivo doa só para positivo. Quem é negativo pode doar para negativo ou é positivo, eu vou explicar o porquê daqui a pouco, tá? Bom, tipos sanguíneos. Quando você faz um exame, se a gente estivesse em sala de aula, eu faria esse exame aqui com vocês. A gente compra o kit de soro anti-A, anti-B e anti-RH, que é para eu saber se vocês são positivo ou negativo também, tá? Ele tem que ser mantido refrigerado. Eu furaria o dedinho de vocês com todo o prazer do mundo. Colocaria numa lâmina de vidro assim, pingaria 3 gotinhas, não são 2, porque eu ia fazer o RH junto aqui, tá? Se eu pingar a proteína A no seu sangue e ele coagular aqui, é porque você é do grupo sanguíneo A. Se eu pingar B e você coagular só quando eu pinguei o tipo B, você é do tipo B, porque houve reação. Então, isso aqui ó, é a defesa, é aquela glutinina, é que faz coagular, lembra? É a defesa, é o que tem no seu plasma sanguíneo. Então, isso aqui, como sendo um protetor, é uma defesa, é um anticorpo, ele vai coagular com a substância se ela estiver presente. Então, ó, pinguei anti-B aqui, talhou o sangue, é porque você tinha B na sua hemácia, então você é B. Se eu pingar aqui o soro, pingar no A e pingar em 2 gotas e coagular as 2 gotas, é porque você tem a proteína A e você tem a proteína B, então você é AB. Se eu pingar e não coagular nenhum, quer dizer que não houve reação. Não houve reação de defesa, não houve coagulação. Por quê? Porque o anticorpo não encontrou aquela proteína, nem A e nem B. Então, o sangue não coagula, ele fica assim, lisinho, normal, ralinho, normal. Aí quer dizer que você é sangue tipo O, tá bom? E o RH é a mesma coisa. Eu pingo aqui, ó, numa terceira gotinha de sangue sua, o RH. Onde coagular é positivo, onde não coagular é negativo. Eu vou explicar já já como isso funciona, tá? Alguma pergunta? É assim que a gente vê na plaquinha de vidro, ó, tá? Quando eu faço na sala de aula com vocês. Vocês mesmos conseguem fazer. Antigamente, a gente tinha menos frescura no Brasil, no mundo, né? Então, eu mesma comprava o kit, a gente usava luva, algodão para esterilizar o dedo com álcool, tudo bacaninha. A gente furava o dedinho dos alunos, colocava as gotinhas ali no vidro e fazia o exame. Eu olhava na luz, você via que o sangue tinha talhado na hora onde tinha a proteína. Hoje não pode mais, eu não posso fazer porque eu não sou da área da saúde, porque mimimi, né? Então, sempre que a gente vai fazer esse tipo de exame em sala de aula agora, a gente convida uma enfermeira, alguém da área, né? Aí você tem que fazer um ofício, é tudo para dificultar, é para não ter aprendizado com facilidade, é tudo para dificultar. Mas, enfim, como a gente tem vários riscos de contágio com algumas doenças e tudo mais, fica mais seguro realmente, né? Então, a gente faz, mas não teria problema nenhum a gente fazer se não fosse tanto mimimi. Então, quando você pinga e coagula, é porque o sangue é daquele tipo. Se não coagular, é porque não tem o tipo de proteína que você pingou o anticorpo contra ele, tá? Quem doa para quem, nós já vimos, é uma filinha aqui de doação, né? Quem doa para quem. A gente viu ali que o fator... ó o que o bichinho tá falando aqui, ó. Este sangue é do bom. Vem tomar uma dose. Aí o cara fala, ó, negativo. Aí ele, puf, tomba pro lado, né? Porque ele tomou o sangue que não podia. Então, ele morreu. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho agora. O ABO a gente já viu, que é o fator ABO. A gente vai ver o RH para explicar para vocês como funciona. Esse aqui é um resumozinho de quem pode doar para quem.
e quem pode receber de quem, tá bom? Olha só, o O, ele pode doar para o AB, ele pode doar para o B e ele pode doar para o O. Só que ele só recebe dele mesmo, tá? Ele não recebe de ninguém. Vocês viram a setinha aqui que ele não recebe de ninguém. O B, ele doa para ele próprio e doa para o AB. O A doa para ele próprio e doa também para o AB, tá bom? Então, é esse ciclo aqui. O O só recebe dele mesmo, tá? Ele é receptor universal, ele é doador universal, mas ele só recebe dele mesmo. O AB é que é receptor universal, ele recebe do O, do B e do A e do AB também, tá bom? Agora aqui a gente vai falar do fator Rhesus. O macaco do gênero Rhesus foi o primeiro indivíduo onde foi identificada essa proteína que faz coagular o sangue. Ele não é o mesmo gene do ABO, ele é um gene à parte, que causa também a produção de uma outra proteína na hemácia da pessoa, ou do macaquinho, não importa, né, do indivíduo, dizendo se ele é positivo ou negativo. Positivo é quem tem a bendita da proteína na hemácia. Negativa é quem não tem a bendita da proteína na hemácia, tá? Então, é só pingar aquele sorinho anti-RH que eu descubro se aglutinar é positivo. Se não aglutinar, se não coagular, é porque não tem a proteína para ter aquela reação, tá bom? Vamos ver, então, como que se dá a herança do fator RH. Pois bem, o fator RH, ele é mais um fator que tem que ser levado em consideração na hora das doações, tá bom? A doação para um sangue do tipo positivo, ele pode vir de um outro sangue que seja diferente do dele, por exemplo, negativo. Se eu sou negativa, eu não tenho a proteína no sangue, então eu posso doar para quem é positivo. Agora, o positivo jamais pode doar para o negativo, porque o positivo tem aquela proteína e caindo no sangue de quem não tem, o sangue entende como um invasor e vai combater esse sangue doado, tá? Então, vamos ver isso aqui. Se vocês verem essa expressão anti-D, também é normal. Anti-D ou anti-RH é a mesma coisa, tá? Então, fator RH ou fator D é a mesma coisa. E a gente tem esses genótipos aqui. Gene dominante, um do pai e um da mãe, a pessoa é homozigótica para o fator RH. Dá o quê? Produção de proteína. Então, ele é RH negativo, positivo. Errão e errinho é heterozigótico, mas quem manda na parada? É o dominante. Então, vai ter produção de proteína RH. Então, ele vai ser aglutinogênio RH, determinando que ele é positivo. O recessivo veio um do pai e um da mãe. O indivíduo não produz o aglutinogênio RH. Então, ele é RH negativo. Tá bom? Então, quem é negativo, o genótipo é esse aqui. Certeza. Quem é positivo, ou pode ser homozigótico dominante, ou pode ser heterozigótico. A não ser que você tenha um pai negativo. Se você tiver um pai ou uma mãe negativa, qual o único gene que ele passou para você? Um errinho. Aí você sabe que você é errão e errinho. Positivo é errão e errinho. Um veio da mãe ou do pai, não sei, e o outro veio da mãe ou do pai, tá bom? Então, se um dos seus pais for negativo e você for negativo, aí você sabe, positivo, aí você sabe que você é heterozigótico, tá? O fator RH é aquilo que a gente já conversou, também fica aqui nas hemácias, tá? Importante. Ih, minha figura virou, perdão. O antígeno RH é uma proteína presente na membrana dos glóbulos vermelhos. Uma pessoa com fator RH positivo não pode doar para o negativo, tá bom? Senão ocorre a produção de anticorpos. Não é que o anticorpo exista, ele produz os anticorpos, tá bom? Contra aquele fator positivo que entrou no sangue do negativo. E é aí que dá um problema com as grávidas. Vou falar para vocês agora, tá? Pois bem, aqui tem um bebezinho e esse bebezinho é sangue positivo, porque o papai dele também é positivo. A mamãe é negativa. Se a mamãe é negativa, ela não tem proteínas aglutinogênio RH. Ela não tem essa proteína RH no sangue dela. Então, se ela é negativa e eu dou um sangue positivo para essa mãe, ela não vai produzir defesa? Ela vai produzir defesa contra o fator, contra o glóbulo estranho, o corpo estranho que ela recebeu. Aí pensa bem, o bebezinho tá aqui, ele herdou a genética positiva. Ele pegou um errão do pai e um errinho da mãe. Ele é positivo. Se em algum momento o sangue desse bebê entrar em contato com o da mãe, porque normalmente não entra, tá? A placenta isola, tá? Pelo cordão umbilical, meus amores, não passa sangue. Pelo cordão umbilical só passa oxigênio e nutrientes, tá?
Mas vamos imaginar que a barriga da mulher está muito pesada, rompeu um vasinho, ou ela sofreu um acidente, teve uma queda, caiu sentada, qualquer coisa, não sei, alguma coisa aconteceu e um pouquinho do sangue do bebê caiu no sangue da mãe. Essa mãe vai produzir defesas anti-RH do corpo estranho que entrou na circulação dela. Só que normalmente esse primeiro bebê não vai ser muito afetado, tá? Porque isso pode acontecer em qualquer fase? Pode, mas é muito comum nos últimos meses, então não chega a afetar esse bebê. Mas a proteína circulante de defesa que ela gerou vai ficar ali no corpo dela. Se ela tiver um segundo bebê e esse bebê também for positivo, o que ela tem produzido no corpo dela? Defesa. Imediatamente a defesa que ela tem produzido no corpo dela na segunda gestação, vai lá e ou vai abortar esse bebê, ou esse bebê vai nascer com problemas de má formação, tá? Então é muito perigoso o aborto por conta dessa questão do fator RH. E ao nome dessa incompatibilidade, a gente chama de eritroblastose fetal, tá bom? É quando o bebê tem o sangue positivo e a mãe negativa. Para esse bebê ser positivo, obviamente o pai era positivo, né? Tinha um R dominante e passou esse R dominante para o bebê. A mãe não tinha. E aí a mãe, em algum momento, começou a produzir defesa anti-RH, que não afeta o primeiro bebê normalmente. Ele pode sofrer sim um pouquinho, mas não a ponto de abortar, porque ele já está formado, né? Então, ele pode nascer com a pele bem amarelada, caracterizando que a defesa que a mãe gerou nos últimos dias pode ter eliminado os glóbulos vermelhos dele como defesa. Então, ele pode nascer bem amarelo, com icterícia, né, que a gente chama. O bebê tá com tiriça, com não sei o quê. Tem que olhar se essa icterícia é uma icterícia normal, de parto mesmo, ou é uma icterícia muito forte provocada pela eritroblastose fetal, tá bom? Nesse caso, a mãe tem que tomar uma vacina antes de ter o segundo filho. Chama materna. Tem outras marcas também, outros nomes, mas a mais comum é a materna. Ela é feita de plasma humano mesmo, tá? Então, ela toma uma injeção para eliminar essa defesa que ela criou e não causar problemas para o segundo bebê, tá bom? Então, é assim que acontece a eritroblastose fetal. Mãe negativa, papai positivo, bebê positivo. Em algum momento, o sangue positivo entra na circulação da mãe. A mãe produz uma defesa, que são anticorpos normais, né, diante de qualquer corpo invasor, e fica circulante no corpo dela. Numa segunda gestação, esse bebê pode ser abortado. Ok? Aqui tem algumas atividades, mas eu também vou deixar atividades para vocês lá na nossa plataforma, tá? Para que vocês possam